gente vai começar com a apresentação do professor Pedro Rezende, apresentação de uns 15 minutos para fazer uma introdução a essa questão da mesa. Depois os outros participantes vão se apresentar e a gente vai começar um debate aberto aí com todos. Boa tarde. Tem que ser rápido aqui, tem 23 slides e eu tenho 15 minutos, então eu costumo gastar 1 minuto por slide, então vocês me desculpem se eu correr muito, mas vão estar disponíveis depois dos slides se alguém quiser. Alguém aqui tem uma ideia precisa do que significa ciberguerra? Eu não vou nem esperar a resposta, porque tem tanta discussão aí na literatura de que isso existe, isso não existe, o que é, o que não é. Eu vou dar um exemplo do que eu acho que é ciberguerra. Eu acho que é o núcleo central de toda a forma de guerra atual com a evolução tecnológica que a gente está. Então, entender o que é ciberguerra é entender como o poder está sendo exercido e mantido e disputado hoje na sociedade que a gente vive, altamente tecnológica. O melhor resumo que eu conheço da descrição da guerra cibernética, e por que eu quero falar da guerra cibernética? Porque o estado de vigilantismo global que a gente vive, que o Snowden expôs, é parte do modus operandi, do teatro da guerra cibernética, que por sua vez é o núcleo das formas de guerras atuais. Essa é a melhor descrição que eu conheço da guerra cibernética. Exército de Libertação Popular da China, publicado pela Reuters. Assim como a guerra nuclear era a guerra estratégica da era industrial, a guerra cibernética é a guerra estratégica da era da informação. Está se tornando uma forma de batalha massivamente destrutiva que diz respeito à vida e morte de nações. Uma forma inteiramente nova, invisível e silenciosa, que está ativa não apenas em conflitos e guerras convencionais, mas também se deflagra em atividades diárias de natureza política, econômica, militar, cultural e científica. Os alvos da guerra psicológica. Já é guerra psicológica, o que mudou? O fronte decisivo da guerra cibernética é na psique das pessoas. Por isso, os alvos da guerra psicológica na internet se expandiram da esfera militar para a esfera pública. Nenhuma nação ou força armada pode ficar passiva e se prepara para lutar a guerra da internet. Isso é de 2011, a Reuters divulgando para demonizar os chineses como os verdadeiros vilões da guerra cibernética, que queriam ganhar a corrida armamentística no planeta com espionagem industrial eletrônica. Depois que Snowden revelou o que ele tinha a revelar, percebemos que a China está tentando correr atrás do prejuízo, aprendendo com os americanos como é que vai ser essa guerra cibernética. Se você tem alguma dúvida que o vigilantismo é necessário e útil nessa guerra, essa matéria aqui do Russia Times explica que 25% das missões de drones no Paquistão em 2012 foram programadas com dados minerados que não identificam pessoalmente o alvo. Os alvos são selecionados por padrões de comportamento minerados de base de dados. Por isso, notícias de explosões que destroem uma casa numa festa de casamento e coisas do gênero, né? Efeito colateral. E é por isso que a corrida armamentística mais importante na guerra cibernética é por agregação de bancos de dados pessoais. É por isso que essa matéria do FBI relata, em 2009, numa conferência para vendedores de tecnologia de dados biométricos, que brilham os olhos com as verbas do governo americano para comprar material de identificação biométrica, ele dizendo que o FBI está agressivamente construindo uma base de dados biométrica internacional de todo jeito que ele pode. Vocês sabem por que vocês vão ser cadastrados biometricamente para votar no nosso sistema eleitoral? Procurem saber a verdadeira razão. Não é para evitar fraude de cadastro, ao contrário, o uso da biometria apenas facilita, como uma camuflagem adicional, a eterna fraude de cadastro, que nunca vai sumir de nenhum sistema de votação, enquanto o eleitor não perceber que o sistema só pode ser limpo se ele, eleitor, participar da fiscalização.
Mas tem um acordo da Polícia Federal, que por sua vez tem um acordo com o FBI, para que os dados biométricos da Justiça Eleitoral sejam transferidos para a Polícia Federal com prazo de 20 dias de coletado. Bem, e se você tem alguma dúvida sobre a eficácia dos métodos de identificação de padrão facial, por exemplo, à distância, no estádio ou numa multidão ou na rua, tem um URL aí que você pode entrar nele e testar, pegar uma foto tirada no estádio e tentar dar um zoom em cima da cara de uma pessoa e ver como é que ela é identificada por reconhecimento de padrão facial numa base de dados existente. Então, você pode fazer esse teste com esse URL aí. E o Brasil está fora disso? Não, o Brasil tem que se alinhar com a OTAN se não quiser virar alvo preferencial do processo de destruição criativa que está tomando conta do plano de construção de um governo tirânico global pelos banqueiros internacionais. Isso aqui é uma matéria do Valor Econômico de 2011, dizendo que a maior ameaça à ordem internacional hoje são os hackers que têm aspirações ideológicas, né? E quem está dizendo isso é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que foi meu aluno, por sinal, no curso de extensão. Quanto mais se destaca no cenário internacional, mais o Brasil desperta o interesse de hackers, diz ele. De hackers? Ele está aqui usando a palavra hacker como sinônimo de terrorista. Não é do... Quanto mais o Brasil se destaca, mais desperta o interesse de potências que têm aspirações hegemônicas? É a leitura que eu faria, né? Bem, mas de onde vem essa matéria? Quem pautou o Valor Econômico para falar de hacker como ameaça à ordem mundial? OTAN, que em 99 se declarou polícia do mundo, né? Nesse relatório, a matéria tira com aspas o seguinte trecho: o surgimento de ativistas hackers pode levar a uma nova classe de conflitos internacionais entre grupos e nações. Eu não duvido nada que o exército eletrônico sírio seja um front-end da CIA para justificar ataques à Síria. Uma das formas mais eficazes de controlar a percepção das pessoas sobre quem é amigo, quem é inimigo na guerra cibernética são ataques de bandeira falsa, programados por quem quer mudar a percepção das pessoas sobre a posição moral que uma determinada autoridade pode ter para conduzir determinada ação punitiva ou ação agressiva, né? Bem, e quem são esses? Está aqui descrito em detalhes também. Indivíduos com amplos conhecimentos sobre computadores e segurança da informação. Ativistas hackers declaram-se defensores de causas como a liberdade de expressão na internet. A militância ocorre por meio das redes sociais, como diáspora, usando blogs, divulgam suas ideias e recrutam colaboradores. Eu sou professor da UNB, eu tenho por obrigação orientar alunos. Então, o aluno que queira receber minha orientação, ele tem que colaborar com a pesquisa que eu estou fazendo. Então, não tem como fugir dessa descrição aqui pelo meu perfil, não é? Bem, e se você tem alguma dúvida de que eu possa estar nesse filtro, ou gente como nós aqui que estão prestando atenção nesse assunto e tem esse mesmo interesse nesses valores que foram colocados aqui, está o diretor da CIA aqui na mesma frase, usando militante e terrorista como sinônimos. Numa decisão do Departamento de Justiça, quando provocado e questionado, decidiu que a lei Patriot Act permite sim o governo americano matar sem julgamento e sem condenação suspeitos de terrorismo, usando drones dentro do território americano. O diretor da CIA vai se justificar que a guerra ao terror é global e drones são uma ferramenta eficaz contra militantes que planejam ataques. Como é que você identifica um terrorista? Um terrorista eficaz, que tem competência, ele só vai ser identificado como terrorista quando ele não puder mais ser terrorista, depois que ele se explodir numa missão suicida. Então, a única maneira de seguir essa lógica aqui é você perseguir quem tem o perfil de potencial terrorista e destruí-lo antes que ele se torne
Bem, quem é que tem o perfil que incomoda quem tem esse plano hegemônico para o planeta? Quem tem ideias libertárias, ideias de... Né? Bem, e nós estamos fora? Não se engane. Está aqui uma matéria do Russia Times também, mostrando o comandante da 4ª Frota no Atlântico Sul reclamando do Pentágono que a verba dele para drones está muito pequena, só permite a ele comprar drones de reconhecimento. Ele quer também ter aqueles drones que são usados no Oriente Médio, que jogam bombas e etc., porque quando for preciso, ele tem que estar com a tropa dele pronta e preparada e com o arsenal em ponto de bala, disponível. Né? Isso aqui, 4ª Frota é Atlântico Sul. Tem também as bases na Colômbia e no Paraguai, frutos de acordo internacional, onde os soldados que estão ali estão imunes à legislação local, com relação a crimes de guerra, por exemplo, ou crimes do Código Penal local, né? Bem, como é que eles fazem isso? Eles fazem isso dificultando aquilo que o NAOC vai abordar, que é a nossa autonomia para nos proteger do vigilantismo. Né? Nos proteger de podermos ser vigiados e rastreados em tudo que fazemos e selecionados como alvo potencial quando começarmos a incomodar com as nossas ações ou atitudes ou decisões ou ideias, ou forma de nos expressar e colaborar uns com os outros. Né? A tradução ao português está aqui. Esse é um planejamento que eu acredito que vazou de propósito, né? Investimento e aprimoramento do serviço de inteligência de sinais. Enfrentar softwares de criptografia domésticos ou alheios, atingindo suas bases industriais com nossas capacidades em inteligência de sinais e humanas. Ou seja, corromper quem está desenvolvendo para botar a porta de fundo bem camuflada e etc. Influenciar o mercado global de criptografia comercial por meio de relações comerciais e pessoais de inteligência e por meio de parceiros diretos e indiretos. Derrotar as práticas de segurança cibernética adversárias para obtermos os dados que precisamos de qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar. Só tem um jeito da cidadania ganhar essa batalha. É por encarecimento do serviço deles, com adesão e com competência. Se todo mundo tiver consciente de que o uso da criptografia é importante e torna o trabalho deles mais caro de vigiar cada um, ideal para eles é que ninguém use criptografia, eles possam fazer a coleta de dados por atacado nos grandes fornecedores de serviços, como as empresas de telefonia ou vendedores de software proprietário. Então, à medida em que a consciência aumenta de que o uso da criptografia eficaz e limpa é importante, o trabalho deles fica dificultado e mais caro. Como é feita essa seleção de potenciais alvos considerados terroristas em potencial para serem vigiados mais de perto ou neutralizados com algum tipo de ataque pessoal ou de bandeira falsa ou de destruição da reputação? Bem, existem umas regras secretas que guiam o trabalho dessas agências de vigilantismo e espionagem norte-americana, que acabou de sofrer um upgrade recentemente, de uma maneira meio sorrateira, que é assunto dessa matéria aí, dessa matéria da revista Foreign Policy. E aqui você vê como é que está todo mundo sendo enquadrado em algum nível de potencial de perigo numa escala de terrorismo. Você é terrorista classe A, classe B, classe C, com todo mundo, qualquer um. Inclusive os próprios funcionários. Bem, um exemplo de como essa paranoia coletiva que quem se acha dono do mundo está vivendo para tentar implantar um governo tirânico global baseado no controle do uso da tecnologia, é o que aconteceu. Quero encerrar com esse exemplo. Por exemplo, no episódio de ataque de bandeira falsa, como eu entendo, com o avião da Malaysian Airlines sobre a Ucrânia no dia 17 de julho. Isso é o que eu pude coletar, sabendo, já que eu vinha fazer essa apresentação, que mostra evidência de que se trata de um ataque de bandeira falsa conforme uma tática eficaz na guerra cibernética. Como é que você engana alguém levando o operador de uma bateria de mísseis a alvejar um avião civil, por exemplo, pensando que está alvejando um alvo militar legítimo?
Primeiro, você tem que neutralizar a identificação eletrônica do avião civil. Entre 5 e 10 de junho, um mês antes do acidente, a OTAN fez um exercício naval na Hungria, onde o resultado do exercício foi percebido claramente pela sociedade, mas não como consequência do exercício. Mas, quando você lê esse documento do governo alemão, você sabe que o objetivo desse exercício era como neutralizar o sinal do transponder para os radares que têm que identificar aeronaves civis. Você põe um caça a 4 km de distância e você joga um sinal de jamming para o transponder do civil. Isso é o primeiro passo para um ataque militar poder fazer o spoofing do avião civil. Que aí você pode colocar o próprio jato militar que está bloqueando o sinal do transponder do avião civil, bota ele para transmitir um código falso de um avião militar inimigo. E na tela do radar, por conta da distância, o avião militar próximo do civil, aquilo aparece como um ponto só. Foi isso que aconteceu com o avião da Malásia. Não importa se foram os rebeldes ou os ucranianos, alguém pode ter sido enganado e alvejado esse avião civil, né? Achando que estava alvejando um alvo legítimo. Bem, essa matéria da Global Travel Industry News, a indústria de turismo é que mais sofre com esses ataques de efeito colateral a aviões civis, né? Então eles botaram essa matéria no ar com material colhido do tweet de um controlador de voo, dizendo que civil que estava trabalhando na torre de controle da Ucrânia. A Ucrânia, o governo fantoche da Ucrânia bombardeou a torre de controle dos aeroportos de Donetsk e Lugansk. Então o leste da Ucrânia não tem radar. Todo o tráfego aéreo em cima da Ucrânia hoje é conduzido pela torre de Kiev. Então, o avião da Malásia estava voando sobre a Ucrânia, direcionado pela torre de controle de Kiev. E tinha um controlador de voo civil de nacionalidade espanhola que estava trabalhando lá como funcionário estrangeiro e ouviu umas conversas estranhas durante esse voo da Malásia e começou a tuitar. E quando ficou claro que o avião tinha caído, que sumiu do radar, ele começou a juntar as coisas porque ele não entendia porque que tinham 2 caças ucranianos muito perto deles, a 3 a 5 quilômetros atrás do jato civil da Malásia, em cima do espaço aéreo da Ucrânia. E logo que começou o burburinho na sala do controle de que o avião tinha caído, entraram os militares ucranianos na torre de controle de tráfego do aeroporto de Kiev, expulsou os controladores civis e ele teve que sair. Pouco tempo depois, a conta do tweet dele sumiu, zerou, não existe mais. Mas esse site aqui da indústria de turismo conseguiu capturar as transmissões de tweet do cara e fez essa matéria explicando o que o cara estava vendo acontecer lá na hora do acidente na torre de controle aéreo. 2 caças ucranianos seguindo. Essa notícia foi também dada pela assessoria de imprensa das Forças Armadas Russas, que tem dados de radar também do mesmo incidente, né? Aqui ele sendo entrevistado já na Espanha, porque ele teve que fugir, ameaçaram ele e a família dele, ele fugiu da Ucrânia. Deu uma entrevista para o Russia Times. Bem, por que esse avião foi induzido a voar sobre a região que estava em conflito? Desde que começou a guerra civil na Ucrânia, os aviões da Malásia Airlines que faziam essa rota, esse voo de Amsterdã para Kuala Lumpur, estavam passando essa rota apontada pela linha verde. Quando foi um dia antes do acidente, a torre de controle mandou eles deslocarem a rota 100 km ao norte, essa amarela. E no dia do acidente, eles foram induzidos a desviar um pouco mais a rota ao norte. Cadê a prova de que foi uma ordem da torre de controle de Kiev para que o avião desviasse a rota e passasse em cima da região de conflito? Está nas fitas das conversas da torre com o avião. Cadê a cópia dessa gravação que deveria estar na torre? Foi confiscada pelos militares ucranianos. E a que está na caixa preta foi parar em Londres, que é, né, títere do governo americano. Não sei o que vai sair dessa forensica aí, né?
Mas tem muita coisa estranha aqui que tem todos os elementos de um ataque de bandeira falsa, que é impossível a gente acompanhar se não tiver noção de como a guerra cibernética é travada, porque é muito fácil fazer ataque de bandeira falsa. E agora, talvez não por coincidência, no dia que o avião caiu, estava tendo um outro exercício militar das forças da OTAN na mesma região. E vocês nunca vão ouvir falar disso na Globo, nem na Veja. Então, enquanto a internet for livre, a gente pode blogar, se informar de maneira independente. Mas, se a coisa continuar como está, um ataque de bandeira falsa em cima da indústria financeira vai servir a dois propósitos. Para aprovar a legislação draconiana que retira a liberdade das pessoas poderem editar e publicar livremente na internet e fazer a passagem para uma nova moeda com confisco, igual houve no Plano Real aqui no mundo inteiro, por causa da queda do dólar. Então esse é o cenário que a gente pode estar vivendo entre agora e o próximo Campus Party. Então não é brincadeira. O que nós estamos discutindo aqui é sério e isso foi apenas uma introdução. Vou passar para pessoas que têm algo a dizer a respeito além de mim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, professor Pedro.